Parashat Lech Lecha. Avraham e Lot chegam em Eretz Canaan. Em Eretz Canaan, eles estavam os pastores tanto de Lot quanto de Avraham. Lot era sobrinho de Avraham. Eles tinham muito, está escrito que eles tinham um rebanho gigantesco. Então eles faziam esse trabalho de pastar com os animais. E o que aconteceu foi que em seguida Lot, ele entendia que a terra era dele, que Deus prometeu que no futuro seria dele. Então ele já encara a terra como dele e ele dá essa permissão para os seus funcionários, seus pastores, passearem com os animais e eles poderem pastar livremente no campo, da terra de Canaã, que na época era dos Perizitas, o local onde eles se encontravam. Avraham tinha um cuidado de não pastar, que os pastores eles tampassem a boca dos animais para que os animais não comessem, porque era considerado gezer, era roubo, porque por mais que Hashem tinha prometido no futuro que iria ser dada a terra para eles, naquele momento ainda não era deles na prática, então eles não podiam usufruir porque seria roubo. Então Avraham viu que estava tendo uma discussão, uma briga entre os pastores, tanto de Lot quanto de Avraham, porque um falava para o outro, explicava como é que tinha que ser, os pastores de Lot não aceitavam e começou um impasse a acontecer e viu que estava dando discussão, estava dando problema. Então Avraham chegou para Lot e falou: olha, escolhe um lugar da terra e vai para ele. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. Pega, escolhe para onde você vai e a partir dali a gente resolve essa situação. Vamos nos separar. Então Lot escolheu ir para Sodom, sim? Sodom e Amorá, Sodom e Gomorra, sim, lá mesmo, ele foi para Sodom. Então quando ele chegou lá em Sodom, passou um tempo, e depois desse tempo passado aconteceu uma guerra mundial. Tinham cinco principais reinados da época, que parece que quatro países se levantaram contra os 5 maiores países da época, e eles ganharam a guerra. Ou seja, uma minoria, entre aspas, mais fraca, venceu uma maioria que eles eram mais fortes. Então, e nisso foi conquistado por esses quatro reinados atacantes. Eles conquistaram esses 5 reinados e fazia parte de Sodom. E como Avraham sabia que Lot estava em Sodom, está escrito que assim que ele descobriu que Lot tinha virado cativo, sua família também, dos inimigos, então o que ele fez? Na mesma hora ele recrutou 318 homens. Tem as explicações profundas, né? Que existe uma discussão se 318 era só Eliezer. Por quê? Porque a palavra Eliezer tem um valor numérico de 318. E aí tem uma discussão se 318 equivalia só por um homem, que era só por Eliezer, ou seja, seria Avraham e Eliezer que estariam indo para a guerra, ou se realmente tinham 318 homens, tá difícil de falar essa palavra, 318 homens, incluindo Eliezer. E tudo bem, a gente imagina que uma guerra mundial, ainda mais antigamente, que era feita com elefantes, que era feita com bigas, né, que era como se fosse um tanque de guerra da época, eram milhões e milhões e milhões de pessoas, o exército, era muita gente, contra 318, mesmo que seja esse número mínimo, perto de milhões, e falar, poxa, qual que é a chance de um número tão pequeno de pessoas vencer uma guerra mundial contra milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas? Contra tudo e contra todos, mas Avraham ele não pensou nisso. Avraham ele foi e ele fez o que ele tinha que fazer, independente de quantidade, porque quem está com Deus não está preocupado com o número. Aquele país inimigo tem tantos mísseis, tem tantos caças, tem tantos tanques de guerra, tem tanto arsenal, tem tanto em número de combatentes, os combatentes têm uma ideologia tal, por isso eles têm mais chance de ganhar, menos chance de ganhar. Vamos fazer uma análise aqui, de acordo com as leis da natureza, quem ganharia? Não existe isso. Quem está com Deus tá com tudo e vai ganhar independente. Obviamente que Avraham Avinu ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não estava fazendo qualquer guerra. Ele não estava agora empreendendo uma guerra que seria contra as leis da Torá.
Aí podem argumentar, mas a Torá veio depois de Avraham Avinu, não se preocupa. Avraham Avinu ele estudou, ele aprendeu a Torá, Adam Arishon já tinha livros da Torá, Noah também tinha livros, não era exatamente o livro que a gente, né, não era o Pentateuco, eram outros livros que também ditavam a vontade divina. Então assim também eles tinham acesso, eles sabiam qual que era a vontade de Deus, por mais que eles não eram obrigados diretamente, porque a Torá não havia sido dada, mas eles tinham todo o conhecimento, eles sabiam absolutamente tudo, de Torá oral, de Torá escrita, de Midrash, de Kabbalah, tudo eles sabiam. Então, continuando, ele empreendeu guerra, ele venceu com facilidade os reis, todos os 4 reinados, ele recuperou Lot e suas esposas e seus filhos, ele recuperou todos eles. Interessante, né? Contra tudo e contra todos, eles tinham, sabe o que? A espada mais simples de todas e lanças. Se isso eles tinham, eles foram lá e mataram todos e dizimaram muita gente e fizeram o que tinham que ser feito. Ou seja, a gente atribui isso para os dias atuais, né? A gente faz uma reflexãozinha também quanto a isso, e a gente começa a entender que o único objetivo é a gente estar com Hashem. A gente rezar, fazer as rezas que a gente deve rezar, fazer o estudo das leis, fazer o estudo da Torá escrita, para os judeus fazer o estudo da Torá oral, fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, cumprir as mitzvot, descobrir quais são as leis, que são as mitzvot, e implementar isso, ver como a gente vai fazer isso na prática no dia a dia, que esse é a única defesa que a gente tem. É a única proteção que a gente tem, a proteção divina. Não importa número, não importa análise, não importa notícia, não importa quem tem bomba atômica mais forte, nada disso importa. E já logo no início, logo em Bereshit, aí na nossa 4ª parashá, Lech Lechá, a gente já está aprendendo, desculpa, 3ª parashá, Lech Lechá, a gente já está vendo como é que funciona a guerra, né? A gente já está vendo a primeira guerra aí do Tanar e quais foram os critérios para empreender essa guerra e qual foi o método de análise do que deve fazer. Né? Se for analisar com raciocínio, ninguém vai fazer guerra, né? Quem vai sair com 318 homens contra o mundo inteiro? Ninguém. Só que aqui, quando a gente fala Ish Elokim, que Avraham Avinu é o homem de Deus, sim, ele se dedicou 100% só para a vontade de Hashem, não tem cálculo, não tem análise, não tem raciocínio. Cai para dentro, faz o que tem que ser feito, independente de qualquer tipo de risco. Obviamente, nós não somos ninguém para saber o que é arriscado ou não, a não ser coisas básicas, e esses tipos de leis de guerra e coisas mais radicais para a gente fazer, ou para um país fazer no caso de guerra, é obrigado que consultemos um Rav, um rabino, que o Rav ele vai conhecer toda a Torá, ele vai saber exatamente qual que é a vontade de Hashem de acordo com cada caso, e ali ele vai falar para você, de acordo com a Torá, o que deve ser feito. A gente às vezes pode ter um sentimento muito grande, querer fazer alguma coisa, só que de acordo com a Torá pode ser que aquilo seja proibido, e a gente com o nosso sentimento acha que é permitido, deve ser feito, e na verdade não deve ser feito. Ou seja, antes de tudo perguntar para o Rav, o que é o correto que deve ser feito naquela situação específica. Sendo guerra, sendo uma outra situação, às vezes no trabalho, saber leis de roubo, a gente se consulta com o Rav, a gente recebe da Torá, a gente recebe a sabedoria da Torá, o que deve ser feito. E dali a gente executa. Sim, Avraham Avinu, ele mesmo era o Rav da geração. Então ele conseguiu fazer os cálculos dele e saber o que ele deveria fazer naquele momento. E dali ele fez, e ele fez muito bem. E ele matou milhares ou milhões de pessoas. Até posteriormente ele fica com medo de acusações sim, celestiais por ele ter matado tanta gente. E Hashem chega e acalma ele, fala, pode ficar tranquilo que o que aconteceu, você não só não vai ser acusado por nada, ao contrário, o seu mérito ele é muito grande. Seu mérito ele é gigantesco. E Avraham Avinu, ele posteriormente, depois disso ele fala, olha, mas Hashem, eu fico muito feliz que o meu mérito é muito grande, a minha recompensa é gigantesca, só que eu não posso ter filhos. Quem vai receber todo esse bem? Vai ser só eu? Não tá bom, eu não quero isso. Eu quero, assim como você, Hashem, me prometeu que eu ia ter filhos, eu gostaria de que isso acontecesse na prática. E Avraham aponta para o céu, isso na parte mais profunda assim diz, que Avraham ele aponta para o céu e fala para Hashem, olha para o céu, os astros da hora que eu nasci
eles, pelo que eu consigo fazer a leitura dos astros da hora que eu nasci, eu vejo que eu não tenho a possibilidade de ter filhos. Então quem é que vai receber todo esse bem? Aí Hashem olha para Avraham, dá aquela risada de ironia, de certa forma, fala: quem manda nos astros, quem criou os astros, quem posicionou eles, quem fez os astros influenciar cada característica pessoal fui eu, Hashem. Então, aí Hashem deu um sacode no Shamayim, nos céus, colocou a letra Rei, né? Posteriormente, em alguns versículos depois, colocou a letra Rei no nome de Avraham, que antes o nome dele era Avram e se tornou posteriormente Avraham, e dali para frente ele teve essa capacidade de ter filhos, assim como Hashem tinha prometido que ele teria filhos assim como a areia da praia e como as estrelas do céu, e assim foi.